67º dia. Números 12. Moisés havia casado com uma mulher da Etiópia, e Miriam e Arão começaram a criticá-lo por causa disso. Eles disseram: será que o Senhor tem falado somente por meio de Moisés? Será que não tem falado também por meio de nós? E o Senhor ouviu o que eles disseram. Moisés era um homem humilde, o mais humilde do mundo. Logo em seguida, o Senhor disse a Moisés, a Arão e a Miriam: vocês três aí, vão para a tenda sagrada. Eles foram, e o Senhor desceu na coluna de nuvem e ficou na entrada da tenda. Depois, chamou Arão e Miriam e, quando eles chegaram, Deus disse: agora, escutem o que eu vou dizer. Quando há profetas entre vocês, eu apareço a eles em visões e falo com eles em sonhos. Com o meu servo Moisés é diferente, pois eu o coloquei como responsável por todo o meu povo. Pois eu falo com ele face a face, claramente, e não por meio de comparações. Ele até já viu a minha forma. Como é que vocês se atrevem a falar contra o meu servo Moisés? E ai, o Senhor Deus foi embora muito irado com eles. E aí, né? Assim que Deus saiu, a nuvem que estava sobre a tenda desapareceu. No mesmo instante, Miriam foi atacada por uma terrível doença da pele, que ficou branca como a neve. Arão olhou para Miriam e viu que, de fato, ela estava atacada por aquela doença. Aí, Arão disse a Moisés: por favor, chefe, eu lhe peço que não nos faça sofrer o castigo por causa desse pecado que cometemos no momento de loucura. Não deixe que Miriam seja como um aborto que nasce com metade do corpo destruído. Então, Moisés orou assim a Deus, o Senhor: ó Deus, eu te peço que a cures. E o Senhor respondeu Moisés: se o pai de Miriam tivesse cuspido no rosto dela, ela teria ficado humilhada durante 7 dias. Então, que ela seja expulsa do acampamento e fique lá fora 7 dias, pois será trazida de volta. Assim, Miriam ficou 7 dias fora do acampamento, e o povo não partiu dali enquanto ela não foi trazida de novo para o acampamento. Depois disso, o povo saiu de Azerote e acampou no deserto de Parã. Números 13. O Senhor Deus disse a Moisés: mande alguns homens para espionar a terra de Canaã, a terra que eu vou dar aos israelitas. Em cada tribo, escolha um homem que seja líder. Do deserto de Parã, Moisés enviou os espiões, de acordo com as ordens de Deus, o Senhor. Todos eram chefes de tribos do povo de Israel. São estes os nomes: tribo e chefe. Ruben, Samua, filho de Zacur. Simeão, Safate, filho de Ori. Judá, Calebe, filho de Jefoné. Issacar, Igal, filho de José. Efraim, Oséias, filho de Num. Benjamim, Pauti, filho de Rafu. Zebulon, Gadiel, filho de Sode. Manassés, Gadi, filho de Suzi. Dan, Amiel, filho de Gemali. Azer, Setur, filho de Micael. Naftali, Nabi, filho de Vofsi. Gade, Jeuel, filho de Maque. São esses os nomes dos homens que Moisés mandou espionar a terra. Ele mudou o nome de Oséias, filho de Num, para Josué. Quando Moisés os mandou espionar a terra de Canaã, disse a esses homens o seguinte: vão pela região sul e subam pelas montanhas. Vejam bem que terra é essa. Vejam também se o povo que mora nela é forte ou fraco, se são poucos ou muitos. Vejam se a terra onde esse povo mora é boa ou ruim.
se as suas cidades têm muralhas ou não. Examinem também a qualidade da terra, se é boa para plantar ou não. Vejam se há matas. Tenham coragem e tragam algumas frutas da terra. Estava na época da primeira colheita de uvas. Assim, os homens saíram e espionaram a terra desde o deserto de Zin até Reob, perto da subida de Amate. Eles subiram pela região sul e foram até Hebron. Ali viviam Aimã, Sesai e Talmai, descendentes de uma raça de gigantes, chamados Anaquins. Hebron tinha sido construída 7 anos antes de Zoan, no Egito. Depois, chegaram ao vale de Escol e ali cortaram um galho de uma parreira com um cacho de uvas, que 2 homens carregaram pendurado numa vara. Eles pegaram também romãs e figos. Chamaram aquele lugar de Vale de Escol, por causa do cacho de uvas que eles haviam cortado ali. Depois de espionarem a terra 40 dias, eles voltaram a Cádiz, no deserto de Parã, onde estavam Moisés, Arão e todo o povo de Israel, e contaram a eles e a todo o povo o que tinham visto, e mostraram as frutas que haviam trazido da terra. Eles disseram a Moisés: nós fomos até a terra onde você nos enviou. De fato, ela é boa e rica, como se pode ver por essas frutas. Mas os que moram lá são fortes, e as cidades são muito grandes e têm muralhas. Além disso, vimos ali os descendentes dos gigantes. Os amalequitas moram na região sul da terra. Os heteus, os jebuseus e os amorreus moram nas montanhas. Os cananeus vivem perto do mar Mediterrâneo e na beira do rio Jordão. Aí o povo começou a reclamar contra Moisés. Mas Calebe os fez calar e disse: vamos atacar agora e conquistar a terra deles. Nós somos fortes e vamos conseguir isso. Porém, os outros que tinham ido com ele disseram: não podemos atacar aquela gente, pois é mais forte do que nós. Assim, espalharam notícias falsas entre os israelitas a respeito da terra que haviam espionado. Eles disseram: aquela terra não produz o suficiente nem para alimentar os seus moradores. E os homens que vimos lá são muito altos. Também vimos ali gigantes, os descendentes de Anak. Perto deles, nós nos sentíamos tão pequenos como gafanhotos. E, para eles, também parecíamos gafanhotos. Lucas 7. Quando Jesus acabou de dizer essas coisas ao povo, foi para a cidade de Cafarnaum. Havia ali um oficial romano que tinha um empregado a quem estimava muito. O empregado estava gravemente doente, quase morto. Quando o oficial ouviu falar de Jesus, enviou alguns líderes judeus para pedirem a ele que viesse curar o seu empregado. Eles foram falar com Jesus e lhe pediram com insistência: esse homem merece, de fato, a sua ajuda, pois estima muito o nosso povo e até construiu uma sinagoga para nós. Então, Jesus foi com eles. Porém, quando já estava perto da casa, o oficial romano mandou alguns amigos dizerem a Jesus: Senhor, não se incomode, pois eu não mereço que entre na minha casa. E acho também que não mereço a honra de falar pessoalmente com o Senhor. Dê somente uma ordem e o meu empregado ficará bom. Eu também estou debaixo da autoridade de oficiais superiores e tenho soldados que obedecem às minhas ordens. Digo para um: vá lá, e ele vai. Digo para o outro: venha cá, e ele vem. E digo também para o meu empregado: faça isto, e ele faz. Jesus ficou muito admirado quando ouviu isso. Então, virou-se e disse para a multidão que o seguia: eu afirmo a vocês que nunca vi tanta fé, nem mesmo entre o povo de Israel. Aí, os amigos do oficial voltaram para a casa dele e encontraram o empregado curado.
Pouco tempo depois, Jesus foi para a cidade chamada Naim. Os seus discípulos e uma grande multidão foram com ele. Quando ele estava chegando perto do portão da cidade, ia saindo um enterro. O defunto era filho único de uma viúva, e muita gente da cidade ia com ela. Quando o Senhor a viu, ficou com muita pena dela e disse: "Não chore." Então ele chegou mais perto e tocou no caixão. E os que o estavam carregando pararam. Então Jesus disse: "Moço, eu ordeno a você, levante-se." O moço sentou-se no caixão e começou a falar, e Jesus o entregou à mãe. Todos ficaram com muito medo e louvaram a Deus, dizendo: "Que grande profeta apareceu entre nós! Deus veio salvar o seu povo." Essas notícias a respeito de Jesus se espalharam por todo o país e pelas regiões vizinhas. Os discípulos de João Batista contaram tudo isso a ele. Aí João chamou 2 deles e os enviou ao Senhor Jesus para perguntarem: "O Senhor é aquele que ia chegar ou devemos esperar outro?" Então eles foram até o lugar onde Jesus estava e disseram: "João Batista nos mandou perguntar o seguinte: o Senhor é aquele que ia chegar ou devemos esperar outro?" Naquele momento, Jesus curou muitas pessoas das suas doenças e dos seus sofrimentos, expulsou espíritos maus e também curou muitos cegos. Depois, respondeu aos discípulos de João: "Voltem e contem a João o que vocês viram e ouviram. Digam a ele que os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são curados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e os pobres recebem o evangelho. E felizes são as pessoas que não duvidam de mim." Quando os discípulos de João foram embora, Jesus começou a dizer ao povo o seguinte a respeito de João: "O que vocês foram ver no deserto? Um caniço sacudido pelo vento? O que foram ver? Um homem bem vestido? Ora, os que se vestem bem e vivem no luxo moram nos palácios. Então me digam, o que foram ver? Um profeta? Sim, eu afirmo que vocês viram muito mais do que um profeta. Porque João é aquele a respeito de quem as Escrituras Sagradas dizem: aqui está o meu mensageiro, disse Deus. Eu o enviarei adiante de você para preparar o seu caminho. Eu digo a vocês que de todos os homens que já nasceram, João é o maior. Porém, quem é o menor no reino de Deus é maior do que ele." Os cobradores de impostos e todo o povo ouviram isso. Eles eram aqueles que haviam obedecido às ordens justas de Deus e tinham sido batizados por João. Mas os fariseus e os mestres da lei não quiseram ser batizados por João, e assim rejeitaram o plano de Deus para eles. E Jesus terminou dizendo: "Mas com que posso comparar as pessoas de hoje? Com quem elas são parecidas? Elas são como crianças sentadas na praça. Um grupo grita para o outro: nós tocamos músicas de casamento, mas vocês não dançaram. Cantamos músicas de enterro, mas vocês não choraram. João Batista jejua e não bebe vinho, e vocês dizem: ele está dominado por um demônio. O Filho do Homem come e bebe, e vocês dizem: vejam, esse homem é comilão e beberrão, é amigo dos cobradores de impostos e de outras pessoas de má fama. Mas aqueles que aceitam a sabedoria de Deus mostram que ela é verdadeira." Um fariseu convidou Jesus para jantar. Jesus foi até a casa dele e sentou-se para comer. Naquela cidade morava uma mulher de má fama. Ela soube que Jesus estava jantando na casa do fariseu. Então, pegou um frasco feito de alabastro, cheio de perfume, e ficou aos pés de Jesus por trás. Ela chorava e as suas lágrimas molhavam os pés dele. Então,
Ela os enxugou com seus próprios cabelos. Ela beijava os pés de Jesus e derramava o perfume neles. Quando o fariseu viu isso, pensou assim: se este homem fosse de fato um profeta, saberia quem é esta mulher que está tocando nele e a vida de pecado que ela leva. Jesus então disse ao fariseu: Simão, tenho uma coisa para lhe dizer. Fale, mestre, respondeu Simão. Jesus disse: 2 homens tinham uma dívida com um homem que costumava emprestar dinheiro. Um deles devia 500 moedas de prata e o outro 50. Mas nenhum dos dois podia pagar ao homem que havia emprestado. Então ele perdoou a dívida de cada um. Qual deles vai estimá-lo mais? Eu acho que é aquele que foi mais perdoado, respondeu Simão. Você está certo, disse Jesus. Então virou-se para a mulher e disse a Simão: Você está vendo esta mulher? Quando entrei, você não me ofereceu água para lavar os pés. Porém, ela os lavou com as suas lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Você não me beijou quando cheguei. Porém, ela não para de beijar os meus pés desde que entrei. Você não pôs azeite perfumado na minha cabeça. Porém, ela derramou perfume nos meus pés. Eu afirmo a você, então, que o grande amor que ela mostrou prova que os seus muitos pecados já foram perdoados. Mas, onde pouco é perdoado, pouco amor é mostrado. Então, Jesus disse à mulher: Os seus pecados estão perdoados. Os que estavam sentados à mesa começaram a perguntar: Que homem é esse que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher: A sua fé salvou você. Vá em paz.